Chegamos na terceira e última aula desse curso rápido, mas que a gente passou bastante tempo junto, né? E bastante coisa a gente falou, muita coisa que a gente aprendeu, muita coisa que a gente pode praticar, colocar na nossa vida diária, né? Para sermos os nossos companheiros, não, para sermos os companheiros nota 1000 das nossas companheiras, né? Me diz como é que tá até agora. Foi muito cansativo? Tá sendo legal? Não tá sendo legal? Conta para mim depois, como eu já disse antes, né? Para mim é muito importante saber como tá sendo isso para vocês. Para mim é muito importante saber se tá valendo a pena, se tá fazendo diferença ou se não tá fazendo diferença nenhuma. Porque a gente precisa também aprender a mexer nas coisas e mudar as coisas, tá? Recapitulando, vamos recapitular as primeiras duas aulas e aí a gente passa para essa última aula? Pode ser? Vamos lá? Na primeira aula nós falamos sobre os 3 passos transformadores que nos levam a ser um companheiro de parto nota 1000, que é consciência, estudo e praticar, 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 né? Então esse é o processo, esse é o caminho, e é aquela coisa, ele não é um processo linear que a gente chega em algum lugar e beleza, tá tudo certo, não, a gente fica voltando, indo e voltando o tempo todo, né? A gente tem consciência de novas coisas, estuda novas coisas, pratica essas novas coisas, e aí daqui a pouco erra, volta de novo. Isso faz parte da vida, isso é normal, isso é extremamente comum, né? E nós também vimos na primeira aula os 3 tipos de acompanhante de parto, né? O acompanhante que é sem noção, o acompanhante que não fede nem cheira e aquele companheiro de parto nota 1000. Na segunda aula, o que a gente viu foram os 10 mandamentos do companheiro de parto nota 1000, e a gente, além de falar deles, nós fomos comentando com algumas coisas do próprio parto, como os hormônios, como o plano de parto, como algumas histórias que eu acabei comentando, né? Algumas dicas que eu dei sobre alívio da dor sem precisar gastar dinheiro, né? E da importância do companheiro, qual que era o papel do companheiro, qual que era o papel da mulher gestante, né? Então essas coisas todas estiveram no segunda aula, e só para a gente recapitular rapidinho, né? Primeiro mandamento, respeitarás as escolhas da gestante. O segundo mandamento, defenderás o plano de parto. Terceiro, aliviarás as dores da tua companheira. O quarto, irás nas consultas de pré-natal. Lembra como isso é importante? O quinto, estudarás sobre o parto. O sexto, terás empatia. O sétimo, cuidarás de toda a parte logística, né? Lembra? O que é do homem e o que é da mulher, o que cada um tem que fazer e ficar responsável no parto, né? 8, criarás um ambiente de segurança, aquela bolha para a mulher conseguir focar no parto, né? Enquanto a gente cuida de todo o resto. 9, não ficarás no telefone o tempo todo. E 10, deverás prestar atenção aos detalhes. Bom, foi isso que a gente viu até agora. E hoje, nessa última e terceira aula, nós vamos falar sobre admiração versus decepção. Quando que a gente pode ser admirado, o que a gente precisa fazer para sermos admirados pelas nossas companheiras e o que a gente faz que gera um sentimento de decepção. E para isso eu vou contar 2 histórias para vocês. Uma de admiração, uma de decepção. São histórias que eu ainda não contei. E se vocês perceberam, eu gosto de contar histórias, né? Até porque eu acho que isso traz essa conexão com a gente, né? Traz essa realidade com a gente e mostra que muitas vezes o que a gente está vivendo não é só a gente que está vivendo, várias pessoas já viveram. Então eu gosto de dividir essas histórias com vocês, porque vocês, ao enxergarem essas histórias, vocês podem se ver nessas histórias e vocês podem, adivinha, ter a consciência. E o processo todo começa, afinal, o processo começa pela consciência. E se eu conseguir, durante essas 3 aulas, gerar essa consciência, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Vamos lá, então, para essa terceira aula, ou para o assunto dessa terceira aula. Eu já comentei com vocês, lá na primeira aula, que a mulher passa por esse processo de gestação, parto e puerpério, e ao passar por esse processo, quando ela sai do outro lado deste túnel, digamos assim, ela passa a enxergar as coisas de uma maneira completamente diferente. Inclusive porque no final desse túnel, agora existe uma criança.
Agora existe um bebê que ela tem que cuidar e que ela tem que lidar com essa questão da maternidade, que ela tem que lidar com essa questão das ansiedades da carreira, de ser mãe, de ser mulher, de se descobrir novamente, enxergar quem ela é agora. E isso para nós homens é muito difícil de entender. Por quê? Porque o homem não passa por essas coisas, né? O homem, ele é antes da gestação, descobre a gestação, ele continua sendo o mesmo, porque no corpo dele nada muda, por mais que ele tenha essa vontade de criar vínculo, por mais que ele crie esse vínculo, o corpo dele não muda, a alimentação dele não muda, a vida dele não precisa mudar, né? Então, ele não precisa deixar de fazer algumas coisas, o corpo dele não precisa necessariamente mudar, então a barriga não cresce, os hormônios não mudam. E isso acontece também depois no parto e depois no puerpério. Então, esse túnel pelo qual a mulher passa, chamado GPP, né, que é a gestação, o parto e o puerpério, o homem parece que pega um atalho e encontra a mulher no final do túnel. Só que qual que é a diferença? A diferença é que o homem não passa por esse processo de transformação, por esse processo de dúvidas e ansiedades dele mesmo, dele com ele. Pode passar dele com o filho, né? Mas ele não passa dele com ele mesmo e dele com a companheira. Agora a companheira passa. A mulher passa. E os homens, nós precisamos entender isso. A gente precisa enxergar isso. Porque senão, quando a gente se encontrar com ela no final do túnel, do outro lado do túnel, a mulher vai estar aqui, por exemplo, e nós estaremos aqui. E isso vai gerar uma decepção muito grande. Tá? Se a gente só encontra, inclusive, usando essa metáfora do túnel, né? Se nós cortamos caminho e encontramos elas do outro lado do túnel, inclusive a gente perde todo esse processo que aconteceu dentro do túnel, a gente pode não estar presente junto com ela dentro desse processo que acontece dentro desse túnel, e a gente chega do outro lado sem saber, inclusive, quem é a nossa mulher. A gente chega do outro lado, e muitos homens relatam isso, né? Porra, eu não conheço mais a minha mulher. Eu não sei mais quem ela é. Pô, ela é completamente diferente. A mulher com quem eu casei, né? Não é mais essa mulher que tá aqui agora. E agora? Como é que E aí? Eu quero minha mulher de volta, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente nunca mais vai ter aquela mulher de volta. Sabe por quê? Porque aquela mulher não existe mais. É uma nova mulher. Eu diria muito melhor. Melhorada. Uma versão 2.0. Só que a gente tem que acompanhar ela dentro do túnel. Nos momentos mais escuros, nas maiores dificuldades, às vezes quando faltar um pouco de ar dentro do túnel, né? Mas a gente tem que estar lado a lado. Por quê? Porque daí a gente vai acompanhando esse processo, essas transformações que vão acontecendo dentro dela, nós estamos juntos, nós estamos presentes e nós vamos nos transformando também. E isso, como casal, é extremamente importante, porque a construção de um casal se dá exatamente na construção. Quando um vai construindo ou se transformando e o outro não vem junto, chega um momento onde os dois estão muito deslocados, onde os dois estão em cada um lado de um lado do precipício e não existe uma ponte que una os dois. Agora, quando os dois vão criando essas conexões e vão vivendo essas coisas juntos, cara, que maravilha, que coisa maravilhosa que é para o casal, para a conexão do casal. E adivinha? Que coisa maravilhosa que é para o bebê, porque o bebê vai nascer nessa conexão. Ele vai estar sendo gerado nessa conexão. E quando ele nascer, ele vai fazer parte dessa conexão, ele vai ser mais um elo dessa conexão. Quando não existe essa conexão, o bebê vai nascer e ele não vai ser um elo entre os três. Ele vai ser mais um naquela família talvez desajustada que não tem todas as conexões que poderia ter. Tá? Por que eu estou insistindo nisso? Porque ser um companheiro de parto nota 1000 não é só fazer as coisas no dia do parto. É muito mais do que isso. Ser admirado pela tua companheira não é só porque tu levou um copo d'água, não é só porque tu fez uma massagem,
Às vezes eu converso com algumas mulheres e elas me relatam algumas coisas super felizes assim, e eu olho e fico pensando, cara, tu tá feliz com o mínimo. Qualquer pessoa deveria fazer essas coisas mínimas que tu tá feliz que o teu companheiro faça. E cara, tá tudo bem. É assim que começa. Mas não pode ter a régua tão baixa. E nós homens, nós temos que elevar a nossa própria régua, tá? Então, a gente, para ser admirado pela nossa companheira, volta lá na metáfora do túnel, nós temos que entrar no túnel da GPP, lembrando gestação, parto e puerpério. Nós temos que entrar nesse túnel da GPP junto com as nossas companheiras, sofrer junto com elas, passar pelos perrengues junto com elas, ter empatia, que é um dos mandamentos, ir nos pré-natais, que é outro dos mandamentos, criar ambientes de segurança para as nossas companheiras, que é outro dos mandamentos. Tranquilo? E eu tenho certeza que se isso acontecer, nós seremos admirados pelas nossas companheiras. Agora, eu também tenho certeza que se isso não acontecer, nós teremos decepção por parte das nossas companheiras, porque elas vão olhar para o lado e vão ver assim, porra, cara, eu passei por tudo isso, eu me transformei, pô, eu tenho força em mim mesma, eu consigo inclusive viver as coisas sozinha se eu quiser. E ela olha para o lado e vê um cara que continua sendo o mesmo de antes daquele túnel, né? Entendido? Vamos contar agora, vou te contar duas histórias para a gente entender um pouco disso que eu estou falando e a importância disso que eu estou falando, tá? Primeiro, um casal, né, conhecidos, João e a Maria, vamos continuar com o João e a Maria, né? E eles estudaram e durante a gestação eles sempre foram muito próximos e eles são um casal muito próximo, né? E o cara sempre estudou junto e sempre esteve junto e cantava pro bebê, ainda na barriga da mãe, né? E ficava cantando e tocava instrumentos e música e o tempo todo, assim, conversando, sabe? Um cara muito presente, muito presente. E no parto não foi diferente. Ela contratou o serviço de uma doula e de uma enfermeira obstetra e eles ficaram em casa, passando pelo processo das contrações, até o último instante, quando realmente só precisava ir para o hospital. E nesse processo todo de estar em casa, ele entrou no chuveiro junto com ela. Ele fazia as massagens junto com ela. A doula, inclusive, orientava como que ele tinha que fazer. Ele ia lá e fazia exatamente como tinha que fazer. Ele estava junto abraçando, ele estava junto beijando, ele estava junto de novo dentro do chuveiro quente. E isso foi criando esse ambiente, junto com essas pessoas que estavam com ela, com a Maria, foi criando esse ambiente de proteção, esse ambiente de segurança. E eles foram para o hospital praticamente para o filho nascer. E chegando no hospital, estiveram os processos de internação, tudo, que ele também se responsabilizou. Ela chegou só para praticamente sentar e entrar no quarto, né? E o bebê nasceu de maneira muito rápida. E ele estava presente o tempo todo. E fica muito na minha cabeça uma foto que os três têm da Golden Hour, né? A gente não comentou sobre a Golden Hour, né? Mas a Golden Hour é aquele momento, aquela primeira hora pós-nascimento do bebê, que o bebê nasce e ele é entregue para a mãe já direto, para ter aquele contato pele a pele com a mãe, para ter aquele momento com a mãe. E tem uma foto deles três nesse momento que não é difícil de sair da minha cabeça essa foto, de tão bonita que é essa foto para mim. Que é exatamente aquela conexão que eu falei para vocês, que é os três conectados. É uma foto que nos olhos tu consegue, nos olhos dos três, bom, do bebê talvez não, né? Mas nos olhos dos dois adultos tu consegue ver amor, consegue ver cumplicidade, consegue ver conexão. E aquela foto é linda, tá os três juntos. E outro dia eu tava conversando com eles, perguntando algumas coisas, e aí a Maria até falou assim, cara, a presença do João foi essencial. Eu confesso, ela dizendo, né? Confesso que em nenhum momento eu duvidei que eu seria capaz de fazer o parto normal e tal, mas a presença dele me deu uma tranquilidade muito grande. A presença dele simplesmente me deixou calma, porque ele estava cuidando de mim, ele estava cuidando das coisas, estava cuidando do nosso bebê, ele estava cuidando da gente. E aí ela falava isso com um olhar de admiração para o João que estava do outro lado da mesa.
E eu só pensava assim, tipo, pá, como eu queria que fosse eu, né? Como eu queria que ela estivesse falando de mim. No caso, não ela, né? A Thalita, no caso, né? Mas como eu queria que... Como eu quero que a minha companheira fale de mim. Exatamente como a Maria fala do João, né? E eu acho que esse é o objetivo de todos vocês. Que a companheira de vocês, depois do parto, tenha essa admiração, esse amor, essa conexão contigo que está me assistindo, né? Porque isso vai mudar a tua vida e vai fazer muita diferença no teu relacionamento. Agora, o mais comum, digamos assim, é o contrário. E o contrário é uma história que eu vou contar para vocês agora sobre uma decepção. E de novo, o João e a Maria voltam ao cenário, né? Não são os mesmos, obviamente, mas o João e a Maria estão de novo nesse cenário. E agora, João e Maria... Maria começou, na verdade, a ter algumas contrações por volta de umas 5 da tarde, né? E Maria estava sofrendo, estava tendo algumas dores muito fortes. Maria chegou a ficar durante a madrugada por umas 3 horas no chuveiro. E João estava dormindo. Não o tempo todo, mas João estava dormindo uma boa parte do tempo. E Maria estava lá sozinha, porque eles não tinham condições de ter uma doula ou ter o acompanhamento de uma enfermeira. Maria estava sozinha. Maria ligou para algumas amigas, inclusive, e essas amigas acompanharam ela no telefone enquanto o João estava dormindo. João tinha trabalhado o dia todo, João estava cansado pra caramba. Mas João estava dormindo num dos momentos talvez mais importantes da vida deles como casal, da vida dela e da vida da filha, no caso, né? E João estava lá dormindo. O que aconteceu? Por volta de umas 4:30 da manhã, ela não aguentava mais. E aí ela acordou João e eles foram para o hospital. Eles chegaram no hospital e João parecia que ainda estava meio dormindo, ele não sabia direito o que tinha que fazer. E aí Maria foi dando as coordenadas para ele, mesmo com dor. Maria foi dizendo, pega o documento que está na bolsinha lateral da bolsa rosa, né? Vai lá, fala com a pessoa, diz que eu estou em trabalho de parto, não sei o que, não sei o que. Diz que eu já estou com dor, diz que eu estou com contrações ritmadas, diz... Maria teve que fazer isso depois de passar a noite inteira acordada. Isso era por volta de umas 5 horas da manhã, já que eles já estavam no hospital. E aí Maria chegou, Maria tinha se preparado para o parto normal, Maria tinha estudado para o parto normal, Maria estava angustiada porque ela queria ter o parto normal. Só que João não se preparou. João não se preparou o suficiente, tá? Vamos de novo. João não se preparou o suficiente. E João não entendia muito bem essa parte da empatia do que significava para Maria ter um parto normal. Pro João, ele era aquele cara que, tipo, tanto faz, tanto fez, desde que o bebê nasça e o bebê tenha saúde. Esse era o João. E esse é o... São muitos Joãos que existem por aí, né? Que a gente está preocupado com o bebê e não com a mãe. A gente está preocupado com o bebê. Se ele vai nascer saudável, se ele vai nascer bem. Não interessa se ele vem de cesárea ou se ele vem de parto normal. Não interessa como que a mãe vai lidar com isso. Não interessa a gestante, na real. O que interessa é o bebê. Isso para o homem é o mais normal. Isso para o homem é o que mais faz sentido. O que aconteceu? Aconteceu que João paralisou logo depois que eles entraram para o quarto, né, para fazer o trabalho de parto já dentro da sala de parto. Ele paralisou completamente. Completamente. E aí, óbvio, a Maria já estava tendo que tomar as decisões, ela já estava. E aí a Maria teve que lidar com um monte de enfermeiras que ela não conhecia, porque eles foram direto no plantão, eles não tinham condições de ter médicas, etc e tal. E o João estava paralisado. Ele estava ali presente, mas ele não fazia ideia do que ele tinha que fazer. Ele não sabia como lidar, ele não sabia cuidar da companheira. E aí, a cada momento que a companheira, que a Maria, né, vinha aquela contração mais forte, ele olhava para ela com cara de apavorado e ele não sabia o que fazer. E ela passou por aquilo, por mais que o João estava do lado dela, ela passou por tudo aquilo sozinha. E esse talvez deve ser um dos sentimentos mais tristes que existem para uma mulher passar.
que é passar pela gestação, pelo parto, pelo puerpério, mas especificamente nessa história, pelo parto, sozinha, com um companheiro do lado. João estava ali o tempo todo, mas ele não fazia ideia do que ele tinha que fazer. Ele não sabia quais eram os desejos que ela tinha do plano de parto. Ele em nenhum momento se posicionou, em nenhum momento teve uma proatividade de buscar alguma coisa, de cuidar dela, mas ele estava preocupado com o bebê. Eu tive muito perto dessa história, e eu lembro que quando eu conversei com o João no pós-parto, né, logo em seguida, dias depois do nascimento, cara, o João estava radiante. O João estava feliz da vida. Para o João tinha sido espetacular todo o processo. Para o João, ele estava com o bebê no colo e estava tudo maravilhoso. Alguns meses atrás eu conversei com a Maria sobre esse processo que ela passou. Fazia um tempo que a gente não conversava, a gente tinha por alguns motivos se distanciado um pouco, mas e eu também confesso que eu não olhava para o parto dessa maneira. E aí ela foi uma das pessoas que eu quis conversar sobre o parto. E eu perguntei para ela sobre o parto. E ela me deu uma visão sobre o parto completamente diferente do que aquela visão que o João tinha me dado. E ela me mostrou um parto onde ela passou completamente sozinha. Ela me mostrou um parto onde ela queria e precisava de alguém para cuidar dela, para criar aquela bolha de segurança que ela não teve. Ela mostrou para mim um parto onde ela se sente culpada por diversas coisas. Ela mostrou para mim um parto onde ela iniciou a maternidade, no caso física, digamos assim, né, quando a bebê nasceu, uma maternidade com culpa, cheia de ansiedade. E tudo isso porque o companheiro não estava presente. E, quer dizer, ele estava lá, mas ele não estava lá. E ela usou literalmente a palavra decepção. Ela me disse assim, cara, eu já sabia que tinha algumas coisas, eu já sabia que algumas coisas eu não poderia contar com ele, já imaginava, enfim, eu já conhecia ele há muito tempo. Nós já éramos casados há muito tempo. Mas eu não imaginava que seria do jeito que foi, ela disse. Não imaginava que ele ia me deixar passar pelas coisas do jeito que ele passou, do jeito que ela passou. E ela falou muito forte sobre esse sentimento de decepção, sobre esse sentimento de ficar sozinho. E não é para querer assustar ninguém, mas eles estão divorciados hoje. Tá? Óbvio, talvez não daria certo, mesmo sem esse processo, né, da filha, do parto, etc e tal. Mas olha que coisa interessante. Para ela, esse foi um momento transformador. Foi um momento onde ela olhou e disse assim, cara, já chega. Desse jeito, é só uma questão de tempo para ajustar algumas coisas, mas desse jeito não vai nem. Para ele, foi tudo certo. Foi tudo tranquilo. O bebê estava bem. Não havia motivos para preocupações. Ele não tinha consciência. E na boa, sinceramente, acho que hoje ainda não tem a consciência do que aconteceu. De por que as coisas aconteceram desse jeito. E é para isso que existe o curso Companheiro de Parto Nota 1000. Porque quando a gente fala sobre parto, sobre gestação e etc., hoje em dia a grande maioria das pessoas fala sobre o bebê. Fala sobre cuidados com o bebê, e se é perfil masculino, mais ainda. Perfis de homens normalmente falam sobre paternidade, né? Como cuidar do bebê, como criar vínculo com o bebê, como ensinar o bebê, etc e tal, não sei o quê. Mas não falam, talvez, do principal, para mim, que é a mulher. E o quão importante é nós cuidarmos da mulher. O quão importante é essa conexão com a mulher. Porque assim, cara, é muito importante ter a conexão com o bebê, cuidar do bebê, mas assim, ó, na boa, ele não vai lembrar de nada, tá? Ele não vai lembrar que tu tava lá cuidando dele, dando beijo nele. Agora, a tua mulher vai lembrar. A tua companheira vai lembrar se tu foi um cara a ser admirado ou se tu for um cara que se tornou uma decepção na vida dela.
vai por mim, ela vai lembrar, tá bom? A gente está chegando ao fim, né, desse curso, dessas 3 aulas de curso de companheiro nota 1000, mas antes disso eu preciso te falar uma última coisa, né? Eu preciso te fazer um convite. E qual que é o convite? Você já deve imaginar que vai haver um convite, né? E o convite que eu quero te fazer é para participar do curso Os 10 Mandamentos do Companheiro de Parto Nota 1000, tá? O que é os 10 mandamentos? Basicamente, são os 10 mandamentos que eu apresentei na segunda aula desse curso que a gente está encerrando hoje, né? Só que para cada um daqueles, nós temos exercícios específicos que são para vocês dois. Tá? Então, esse curso de companheiro de parto, dos 10 mandamentos do companheiro de parto nota 1000, ele é para o casal. Ele não é só para ti, homem, que vai ser o companheiro. Ele é para o casal. Vocês dois têm que fazer esse curso. Por quê? Porque o foco do nosso curso, o foco do nosso trabalho é na mulher. Então, a mulher tem que estar participando junto desse processo para criar aquelas conexões. Tá? Então, tem exercícios voltados especificamente para essa conexão de vocês dois. E tem alguns bônus também que eu queria mostrar para vocês, para incentivar vocês a entrarem nessa primeira turma que a gente vai ter desse curso 10 Mandamentos do Companheiro de Parto Nota 1000. Tá? Então, se você entrar hoje, você vai ter um modelo de plano de parto que a gente desenhou específico para que tu e a tua companheira vocês possam conversar sobre isso e decidir sobre as coisas que vocês querem. Lembra que o segundo mandamento é defenderás o plano de parto. Então, aqui tem um modelo para vocês trabalharem em cima. A gente também tem um outro bônus que é um checklist que a gente criou para que você vá dando o check, literalmente, e esteja preparado para as coisas logísticas que têm que ser feitas para o parto. Então, aquela documentação que tem que dar entrada no hospital, o que tem que levar para o hospital, porque tem que lembrar uma coisa, né? Vocês estão chegando 2 no hospital e vocês vão sair 3 do hospital. Então, tem algumas documentações, tem algumas coisas que são importantes que vocês precisam levar para o hospital. Outro bônus que tem é que a gente falou bastante sobre gestação, sobre parto, mas o puerpério é um momento muito difícil. E puerpério, se você não sabe o que é o pós-parto. Tá? E a mulher passa por diversas transformações no pós-parto, hormonais, físicas, emocionais, e tudo isso a gente compilou num e-book, O que esperar do puerpério. E você vai ter esse e-book também de graça como bônus, se você comprar e participar hoje do nosso curso. E tem mais 2 bônus, tá? Os 30 primeiros vão ganhar uma consulta comigo. E o que é essa consulta? Cara, é conversar. Pode ser só tu, homem, pode ser o casal, pode ser talvez a mulher que não está entendendo algumas coisas que está acontecendo com o marido, sei lá. Não tem problema, mas você vai conversar diretamente comigo. E só para comentar, outro dia eu estava conversando com uma pessoa pelo direct do Instagram e essa pessoa disse assim, cara, que legal conversar com alguém que entende o que eu estou passando. E talvez você esteja passando por isso. Seus amigos não entendem, seus amigos não sabem conversar, não querem falar sobre esse tipo de coisa. Então tu pode falar comigo, tá bom? E para terminar, tem mais um ainda, que é uma consulta com uma enfermeira obstetra para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Qualquer coisa. E se vocês não tiverem dúvidas, vocês podem marcar a consulta com ela, porque ela também vai ter dúvidas dúvidas que são comuns da maioria das pessoas, para ajudar vocês nesse momento. Tá? Então, recapitulando, o que é o curso? O curso é os 10 mandamentos do companheiro de parto nota 1000 com exercícios. Esse curso é focado para homens e mulheres, para os companheiros, é para os dois, tá? Os exercícios são para os dois. E se você comprar hoje, ou pelo menos enquanto tiver o carrinho aberto, nós temos 5 bônus, tá? Que são modelo do plano de parto, o checklist, né, de coisas que devem ser feitas para cuidar da logística, com o e-book O que esperar do puerpério, a consulta com a enfermeira obstetra para tirar dúvidas, e a última, os 30 primeiros ganham uma consulta comigo para a gente conversar. O assunto que vocês quiserem. Obviamente, eu imagino que vai ser relacionado a essa parte da gestação e do parto, né? Mas a gente pode conversar junto sobre o que vocês quiserem. Os 30 primeiros a gente vai controlar, a gente tem o controle, né, das primeiras 30 compras e a gente vai mandando para vocês quem que foram os 30 primeiros. Tá bom? Esse é o convite que eu tenho para fazer. Bom, e aí tu deve estar olhando para isso e deve estar pensando, cara, mas eu não tenho como pagar tudo isso. Uma consulta com uma enfermeira obstetra e mais o curso e tudo isso, cara, não tem como pagar isso. E é por isso que eu tenho um convite muito especial para te fazer, porque exatamente hoje todas essas coisas estão por R$ 97.
Exatamente isso, R$ 97. É menos do que R$ 100. Menos do que uma pizza que tu vai pedir hoje da noite. Bom, depende da pizza, né? Mas é menos do que 2 pizzas, então, ou do que 2 McDonald's, sei lá, tá? Mas é R$ 97. Então, assim, não tem desculpa para não participar. Não tem nenhuma desculpa para não participar, tá? Te agradeço muito por ter participado do curso Companheiro de Parto Nota 1000, que foram essas 3 aulas. Espero que tenha feito diferença para ti, espero que tenha feito diferença para tua companheira. Espero que tenha gerado algum tipo de consciência e que os estudos e talvez até a prática tenha feito com que tu tenha enxergado uma outra companheira ou tenha enxergado a si mesmo como uma pessoa que precisa mudar algumas coisas. E que, sinceramente, venha estudar com a gente, né? Venha participar do nosso curso, venha participar dessas novas descobertas que a gente está tendo. Vai ser um prazer te receber, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no curso Os 10 Mandamentos do Companheiro de Parto Nota 1000.